mais uma vez, todas vocês, sejam bem-vindas. E essa mesa, ela tem o objetivo de colocar em pauta uma reflexão sobre as possibilidades ou não de um novo rumo para o desenvolvimento do país, especialmente no que diz respeito aos territórios dos povos e comunidades tradicionais quilombolas. Eu quero esclarecer que esse recorte não inclui os povos indígenas, cuja questão será abordada numa outra mesa amanhã. Então, desculpe, a seguir. Então, assim, qual é a ideia do seminário, o objetivo do seminário é um pouco de refletir sobre o que ultrapassamos em termos de contexto político, social e econômico aqui no país, do que ultrapassamos, pelo menos simbolicamente, com o corte que se inaugura a partir de janeiro e simbolicamente evidenciado na subida da renda. Então, a ideia é de que há um corte evidenciado simbolicamente, a correlação de forças ainda é um objeto de disputa e de indefinição. Então, hoje pela manhã nós tivemos uma brilhante mesa onde essa reflexão sobre esse novo momento político e as dificuldades de reconstrução foram colocadas, especialmente no que diz respeito à saúde, né? E agora a gente entra por um tema, uma questão igualmente fundamental, que é a questão dos territórios. Eu queria lembrar, antes de começar a mesa, que a APA, como associação científica, dispõe de um acervo importante, constituído por uma competência acumulada de seus antropólogos e suas antropólogas, muitos deles e delas historicamente do governo, né, e que agora também são chamados a ocupar esses lugares, e são chamados a ocupar esses lugares porque já têm uma história de produção de conhecimento sobre esses temas e essas questões, né? E a APA se sente na obrigação de estar, nesse momento, contribuindo nessa reflexão em direção à reconstrução. Até porque a APA foi incansável e atenta nos últimos 6 anos a todo o desmonte ambiental, social que se observou no nosso país. Então, é com esse espírito que a gente convidou essa mesa e convidou a sociedade, de modo geral, para refletir sobre essas questões. Eu queria lembrar, um pouco, situar que o nosso tema, o eixo predominante é a violência. Então, é sobre essa violência que essa história dos territórios dos povos tradicionais se estrutura no país. Nós vivemos, desde janeiro, pelo menos, a morte de 6 indígenas. Então, isso nos dá, eu acho, nos chama a atenção para a delicadeza da situação que nós vivemos, nesse contexto histórico de violência, mas que se agudizou nos últimos anos. Então, é com esse propósito que estamos aqui, todos e todas, a pensar e esperamos a contribuir. Então, eu tenho a satisfação de passar a palavra à doutora Helena Toré. Só para isso, talvez o microfone não seja tão forte.
Alô, alô. Muito boa tarde a todos e todas. Eu queria agradecer à ABA por esse convite. A 6ª Câmara do Ministério Público Federal sempre foi mais do que uma parceira da ABA, é um verdadeiro caso assim, de amizade mesmo. Nós temos um enorme respeito e uma grande confiança no trabalho dos antropólogos brasileiros, né? A 6ª Câmara tem um convênio firmado, inclusive, com a ABA, e como juristas que somos, nós temos total consciência da nossa impotência nessa área. Então, eu digo que dentro do Ministério Público Federal, a 6ª Câmara, que trata das questões de comunidades indígenas e povos tradicionais, e a 4ª Câmara, que trata de meio ambiente, são os órgãos mais dependentes de outras ciências, o que para nós é motivo de alegria, porque eu acho que existe um senso comum que eu não contradigo, de que essa área jurídica muitas vezes ela é árida, né? E existe uma frase que eu aprendi ainda na faculdade, né, que quem só sabe o direito, nem o direito sabe. Né? Então a gente precisa realmente ter sobretudo, essa humildade científica de saber que o direito sozinho não fornece todas as respostas. Assim, dentro do tema que nos foi proposto, né, 120 dias de reconstrução, eu queria compartilhar com vocês algo que eu venho pensando assim, desde que a gente se deparou com toda essa tragédia em relação ao povo Yanomami. A gente está aqui, claro, para falar nessa mesa de comunidades tradicionais, mas dentro desse espírito dos 120 dias de reconstrução é que me veio realmente essa reflexão. O Ministério Público Federal, e assim como a ABA também, eu tenho certeza, nós estamos acompanhando essa questão Yanomami há muitos anos, há pelo menos há mais de 15 anos, muito mais do que isso. A primeira denúncia criminal por genocídio foi feita pelo Ministério Público Federal em 1998, no caso Rachimu. Então, a gente acompanha essa questão e a gente sabe que a situação desse povo tem tido altos e baixos, né? Mas eu acho que o baixo nunca foi tão baixo como nesse nosso passado recente. E, assim, todas as medidas que estavam juridicamente à nossa disposição foram tomadas. Foram propostas ações, foram abertos inquéritos policiais, há processos tramitando no Supremo Tribunal Federal, como a DPF 709, foram planejadas com outros órgãos públicos, operações policiais, etc. E parece que nada aconteceu, né? A gente se viu naquela vergonha nacional e internacional, presenciando aquelas cenas que realmente nos constrangem perante o mundo inteiro e fazem até aquelas pessoas mais duras ficarem comovidas. Então, me veio essa reflexão de que falta alguma coisa, alguma peça está faltando, porque a sociedade brasileira e o Ministério Público
não só o Ministério Público Federal, mas o Ministério Público Brasileiro, ele é um representante da sociedade, um defensor da democracia, dos direitos coletivos. Nós não podemos ficar tanto assim à mercê de governos. Né? Algo faltou, algo está faltando nesse meio. E por isso é que eu penso que a sociedade, principalmente nos movimentos sociais, das comunidades tradicionais, das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas, são eles que podem fazer essa diferença. Porque nós não podemos depender sempre do governo, de quem está sentado lá no Palácio do Planalto. Porque o natural da democracia é essa alternância de poder. E os direitos que nós defendemos, tanto o Ministério Público quanto a própria ABA, né, como uma organização não governamental, os direitos que nós defendemos são muito importantes. Né? Eles mexem com a própria vida e com a existência dessas populações. Né? A gente, e isso eu falo porque está sendo apurado num inquérito instaurado no Ministério Público Federal lá em Roraima, a gente esteve à beira de um genocídio. E como se todas as medidas que podiam ser tomadas foram tomadas, como aconteceu isso? Né? Então eu creio, eu não tenho todas as respostas não tenho, mas eu acho que espaços como esse aqui que estamos, são espaços de reflexão mesmo. Né? E o que eu tenho a dizer, o que realmente me motiva nisso é que a sociedade brasileira, os movimentos sociais, eles devem permanecer organizados. Independente, como eu falei, de quem está sentado lá no Palácio do Planalto. Se é simpático à causa, se não é simpático à causa, essa mobilização e essa prontidão, ela é sempre importante. Né? Então, igual o poema do Drummond, né? Vamos permanecer de mão dadas. Né? Eu acho que isso é muito importante para que a gente possa, não, assim, queira Deus, que jamais cheguemos a algo parecido com o que chegamos. Bom, dito isso, desculpa, eu perguntei quantos minutos? São 20 minutos? Tá bom. Tá, mas a gente tem que ir, né? Eu queria falar brevemente assim, sobre a atuação do Ministério Público Federal em relação aos direitos das comunidades tradicionais. Né? Eu fui, durante alguns anos, a coordenadora do Grupo de Trabalho em Comunidades Tradicionais, que, assim, tradicionalmente a Câmara sempre se dedicou mais às questões indígenas, até porque o arcabouço jurídico dos povos indígenas ele é mais robusto. Então, e também o próprio movimento indígena ele tem uma história de reivindicação mais antiga. Mas assim, isso tem nos feito também que a gente despertasse para esses direitos das comunidades tradicionais. No caso, eu falo especificamente das comunidades tradicionais, excluindo os quilombolas, porque os quilombolas também têm em sua defesa um arcabouço jurídico mais robusto também. Não tanto quanto dos povos indígenas, mas melhor do que das comunidades tradicionais. E essa sempre foi a nossa dificuldade. Né? Eu começaria dizendo que, se eu não estou enganada, foi no governo da presidente Dilma, começou um grupo de trabalho interministerial para tratar da questão da consulta prévia. Vocês se recordam? Eu sei que esse grupo de trabalho ele não finalizou,
Mas eu me lembro que naquela ocasião havia, por parte do governo, uma grande resistência em relação a considerar as comunidades tradicionais como, sim, objeto do direito de consulta, como sujeitos dos direitos de consulta, né? E isso não ficou em momento nenhum estabelecido. Mas dentro do Ministério Público Federal, isso sempre foi defendido assim eu creio que pela totalidade dos procuradores que atuam na área, nas matérias de Sexta Câmara. E isso fez com que nos nossos processos a jurisprudência avançasse nesse sentido. Então eu diria que atualmente a jurisprudência de vários tribunais, e inclusive há acórdãos do Supremo e do STJ também, reconhecem as comunidades tradicionais como, sim, titulares do direito de serem consultadas em relação a empreendimentos e quaisquer medidas governamentais que as atinjam. Mas, então, como a gente está dentro desse espírito, dessa reconstrução, eu vejo que esse é o momento também de avançarmos nesse sentido, porque esse é um grande entrave. E nesse momento, acho que ontem, inclusive, houve uma recomendação conjunta de procuradores da República, defensores públicos, promotores de justiça, na Paraíba. Acho que a professora Alexandre conhece o doutor Godoy, né? Justamente tratando dessa questão de ausência de consulta das comunidades tradicionais em relação a empreendimentos, se eu não estou enganada, empreendimentos de geração de energia. Então, essa é uma das questões que eu acho que são assim, cruciais até para a própria sobrevivência das comunidades tradicionais, né? O Carlinhos, o nome que está aqui no programa é o Carlinhos Pescador. Eu conheço ele só como Carlinhos Pescador. A comunidade dele tem um embate muito grande com um empreendimento chamado Ponta dos Castelhanos, eu acho que é esse o nome. Que também esbarra nessa questão da consulta, né? E assim, são muitos outros empreendimentos pelo Brasil afora em que as próprias comunidades tradicionais já estão assim, bastante atentas, né? Inclusive, nós já temos protocolos de consulta elaborados por comunidades tradicionais, né? Em relação às comunidades indígenas e às comunidades quilombolas, isso já está bastante avançado. Mas também comunidades tradicionais começam a se mobilizar para elaborar seus protocolos de consulta, porque esse é um direito, eu creio que precedendo esse direito, eu só colocaria o direito ao território, né? Que a gente sabe que no caso das comunidades tradicionais também é um direito que, até pela vastidão, pela gama, né, de diferentes situações que nós temos, né, esse direito ele é bastante complicado de ser defendido em juízo, né? Mas sim, a gente tem avanços, a gente tem tido respostas positivas, o Poder Judiciário tem avançado nisso. Eu diria que talvez não com a velocidade que a gente gostaria, mas porque as faculdades de direito ainda abordam a questão dos direitos em geral sob uma perspectiva muito do direito civil, né? Direito de propriedade como se fosse um direito quase que absoluto e sagrado, né? Quando estamos tratando de coletividades, a gente já encara esse direito de outra forma, sempre sob uma perspectiva coletiva, né? Mas isso parece que no direito demora mais a evoluir, mas a gente já tem sim, tem tido
boas sentenças e acórdãos de tribunais superiores, né? Eu havia relacionado alguns aqui, da usina hidrelétrica São Luís do Tapajós, não, esse é indígena, mas o Polo Naval do Amazonas é um projeto que envolve a construção de portos, exploração mineral e transporte de carga. A Justiça Federal determinou que o Estado do Amazonas consulte previamente mais de 20 comunidades tradicionais de pescadores e ribeirinhos. E a gente tem outros tantos empreendimentos nos quais nós temos conseguido, sim, esse reconhecimento do direito de consulta. Mas eu, até aproveitando aqui a presença, né, de representantes do governo na mesa, eu realmente queria reafirmar que esse é o momento, sim, da gente rediscutir esse assunto e não esquecer da perspectiva das comunidades tradicionais, porque em relação às comunidades indígenas, apesar de não ainda termos muitas falhas, mas é um direito já praticamente estabelecido. Até como o nosso tema, ele diz respeito à proteção ambiental, né, e eu fugi um bocadinho do tema, mas eu gostaria de falar brevemente sobre alguns estudos científicos que a gente andou pesquisando lá no Ministério Público Federal, que mostram, isso eu imagino que deve ser de conhecimento de muitos de vocês, que desfazem esse mito da floresta intocável, né? Que muitas partes das florestas, elas são o que são justamente pelo manejo humano, né? Pela dispersão de sementes, pela concentração de populações em um determinado lugar, a explorar um determinado recurso vegetal, o que faz, né, com que aquela espécie seja mais abundante num determinado lugar, né? E eu vi um trechinho aqui no relatório do Banco Central, do Banco Mundial. Eu vou pedir licença para ler, breve. A composição e distribuição presente das plantas e animais na floresta úmida são resultado da introdução de espécies exóticas, criação de novos habitats e manipulação continuada pelos povos da floresta durante milhares de anos. Por causa da longa história de pousio da agricultura itinerante, junto com os povos nômades e pastores da África Central, todas as florestas atuais são realmente patamares de vários estágios sucessivos de crescimento criados pelo povo, e não existem áreas que muitos relatórios e propostas chamam de pristinas, ou intocadas, ou primárias, ou floresta madura. Em resumo, essas florestas podem ser consideradas artefatos culturais humanos. A atual biodiversidade existe na África não apesar da habitação humana, mas por causa dela. E isso é muito verdade em relação aos nossos povos tradicionais aqui das Américas, né? Eu vi, acho que há poucos dias, talvez uma semana atrás, uma reportagem sobre a araucária e professores ouvidos enfatizavam realmente o papel das comunidades, dos primeiros habitantes do país, na dispersão das sementes de araucária, na concentração da araucária no sul do país. Então, o que a gente realmente, inclusive em alguns processos que eu já trabalhei, costuma chamar de matas primárias de araucária, na verdade são resultados, sim, do manejo de comunidades tradicionais. E isso é muito importante, né? Muitas plantas se desenvolveram a partir de técnicas de manejo das comunidades tradicionais, comunidades da floresta, como castanheira, pupunha, cacau, babaçu, mandioca e araucária. Essas comunidades têm sido e são os maiores defensores, os grupos que mais proporcionam
essa preservação das nossas florestas e da nossa biodiversidade, né? E a gente tem visto, né, eu não consegui dados muito recentes, mas eu vi uns dados assim, mais antigos do relatório do World Resources Institute, que falava que, isso em 2012, mas com certeza há dados bem mais recentes, as emissões de CO2 fora das terras indígenas são 27 vezes maiores do que as produzidas dentro das terras indígenas. E quando eles se referem a terras indígenas, porque eles não fazem muito bem essa distinção, às vezes eles tratam como grupos tribais, né, igual está na OIT 169, mas isso abarca também as comunidades tradicionais, né, até pela forma não predatória que as comunidades tradicionais acessam esses recursos biológicos, né? Então, a conclusão que se chega é que a proteção dos territórios indígenas e tradicionais é uma das maiores estratégias de proteção da nossa biodiversidade, né? Nós temos muitos casos, eu já estou terminando, professor. Nós temos muitos casos, isso o meu colega o Rodrigo, do MMA, com certeza vai enfrentar, de conflitos relacionados à presença de comunidades tradicionais dentro de unidades de conservação. Isso é realmente um grande desafio. Nós, no Ministério Público Federal, chegamos a fazer, há alguns anos atrás, um evento reunindo procuradores da área ambiental com procuradores da área de comunidades indígenas e tradicionais, justamente para tentar buscar formas de conciliar essa presença humana dentro de áreas protegidas. E realmente chegamos a várias conclusões, né, que há sim possibilidades de manutenção das comunidades tradicionais dentro desses territórios e que as experiências que temos vivido, elas têm sido sim bastante bem sucedidas, né? Então também eu acho que é outra reflexão que a gente pode trazer para esse início de governo, que eu sei que ainda está apagando os incêndios, né? Mas essa questão da presença de comunidades tradicionais nas áreas protegidas, ela é sim bastante desafiadora. Até soube recentemente que uma das terras indígenas que foi homologada na semana passada, acho que é a Cachoeira do Rio Amônia, no Acre, que há inclusive um conflito entre comunidades indígenas e tradicionais dentro desse território. Então, são muitas variáveis aí que nós temos que considerar nesse problema, né? Então, que na verdade a gente tem sim como arrumar excelentes soluções para isso, né? Então, eu agradeço muito essa oportunidade e coloco mais uma vez o Ministério Público Federal, em especial a 6ª Câmara, à disposição da aba, dos antropólogos, estudantes, pesquisadores, para que a gente possa trabalhar em conjunto nessa questão. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Adriane. E foi muito bom conversar pelos principais problemas relativos ao território, aos territórios, aos direitos dos povos tradicionais. Voltaremos a todos eles. Mas eu vou só aproveitar para dar uma notícia que é muito recente, não tem um mês ainda. O Estado do Pará também, por ordem judicial, foi obrigatória a lei informada de povos tradicionais. Por ocasião, nesse momento está em construção, está em projeto a construção do porto privado, terminal de uso privado da empresa Cadinho. E já está inicialmente imposto dentro da reformada. Está
É também novo isso, mas eu acho que começa a acontecer o reconhecimento desse direito. Então, imediatamente, eu passo a palavra ao doutor Rodrigo Medeiros, representando a secretária de Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento do nosso Estado, do MMA, já colocando, reacendendo, colocando em pauta a importância dos povos tradicionais do Ministério, do Ministério, mas como realçado aqui já o doutor Eliane Torelli, essa aparente contradição que parece haver entre a política ambiental e a territorial, no que diz respeito aos povos tradicionais. Obrigado. Inicialmente, já agradecer a Ana pelo convite, né, e de comunicar, né, que a nossa secretária Hélio não pôde comparecer, ela pediu desculpas, né, mas me instruiu para que eu desse o recado. E falar que ela, né, se colocou à disposição para futuras conversas. Bom, a secretaria chama Secretaria Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável. Então, isso já é um bom indício, né, de que o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, né, que o nome também do Ministério mudou, está preocupado, né, e está pautando essa agenda, né, dentro do governo federal. Então, indo inicialmente para a pergunta, né, inicial da mesa, né, a possibilidade de um novo rumo, né, para o desenvolvimento, se isso é possível, né? Então, antes de começar efetivamente, eu queria dar uma resposta assim, mais objetiva, né? Eu acho que ela sim é possível, né, nesse sentido de que você tem uma vontade política para realizar mudanças, né? A gente veio de 6 anos de um processo de desconstrução dessas pautas, né, dentro do governo federal, e você tem agora uma vontade política real, né, de transformar, né, a realidade de reconstruir essas políticas públicas. Mas, como toda política pública, você tem um processo de amadurecimento, né, e de adensamento reflexivo, né? Então, assim, não é uma máquina que você vai lá e aperta um parafuso e ela começa a girar, né? Então, esse seminário, por exemplo, é um exemplo importante desse processo de adensamento, de como conhecer esse fenômeno social, né, de como tratar ele burocraticamente, né, dentro da burocracia, da administração pública federal, estadual e municipal, né, nos 3 entes da federação. Então, assim, é possível, sim. A vontade política tem, mas vamos conseguir fazer? Né? Então, esse acho que é um ponto importante a ser debatido, né, dentro desse processo. Bom, por quê, né? Poderemos ou não fazer? O Estado não é único, né? O Estado é complexo, né? Ele não é monolítico, né? Então, as forças que existem dentro da sociedade também existem dentro do Estado, né? Então, a gente tem um ambiente complexo de atuação. Bom, então esse é o panorama geral, para a gente começar a pensar efetivamente lá nas atribuições do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima dentro da pauta PI-PCT, né? Povos Indígenas, Povos e Comunidades Tradicionais. Bom, primeiro uma taxonomia aí das pautas, né? Então lá, o que é de responsabilidade lá da Secretaria? A gente tem a Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, né, e aí já é esse arcabouço jurídico que a procuradora Eliane estava colocando aqui, né? Boa parte desse arcabouço jurídico, ele é mediante decreto, né, que tem a sua fragilidade, né? Então, não é uma lei ordinária, uma lei complementar, ou não é uma emenda constitucional. Ela é um decreto presidencial.
e que então fica ao sabor, né, do ocupante do Palácio do Planalto. Então você tem essa fragilidade jurídica aí posta. Então, dentro dessa taxonomia, então, a Política Nacional de Pós-Comunidades Tradicionais está lá dentro do MMA, o Conselho Nacional de Pós-Comunidades Tradicionais, a gente ali vai falar. Tem mais de 28 segmentos, né, o Conselho Nacional. Então, perceber a complexidade, né, desse fenômeno e como lidar com ele. Né? Vai ter reunião agora nos dias 5, 6 e 7 de junho, a reunião do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, que é um fórum importante de debate sobre esse adensamento das políticas públicas. Por quê? Porque a gente está exatamente né, a pergunta da mesa, né, a complexidade se coloca já na representatividade. Né? Então a gente está numa democracia representativa, mas que tem sabor de uma democracia participativa. Né? Então, assim, a gente precisa criar espaços de participação, né? Para além dessa participação clássica aí da teoria política clássica que constitui o Estado moderno, né? Então, para além de Rousseau, né, dessa galera da separação de poderes, Montesquieu e todos eles. Então, aí a referência, talvez teórica, acho mais interessante, pelo menos eu gosto particularmente, a participação em teoria democrática da Caroline Pateman, né? Que faz um debate interessante sobre isso, né? Como é que a gente vai efetivamente trazer uma participação efetiva desse público e como que esse público efetivamente vai direcionar as ações do Estado. O Conselho Nacional ele tem caráter consultivo, né? Ele não tem caráter deliberativo, então você já começa a estabelecer os limites dessa participação. Né? A participação ela é consultiva. Né? Então, até que ponto, né, o Estado está efetivamente aberto para criar um conselho, né, em que ele seja, como é o CONAMA, por exemplo, Conselho Nacional do Meio Ambiente, que tem representatividade do governo e representatividade da sociedade civil, e é deliberativo. É um CONAMA. Escrito em lei, né, uma lei, inclusive, antes da Constituição de 88, a lei 6.982, de 1981. Né? Bom, ainda nessa taxonomia, aí temos a PNGAT, né, Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, que também o Comitê Gestor da PNGAT foi reinstituído agora, né, e ainda não tem previsão da próxima reunião, mas também é essa mesma dinâmica, né, como é um comitê gestor que, né, ouve o movimento indígena e tem como parâmetro a implementação dessa política. Né? Então, como é que a gente vai implementar essa política? Então, você tem ali um espaço, né, um locus de participação efetiva, né, desse público. Né? A gente tem a PGPM-Bio, que aí é uma política mais voltada para compras, né, compras de produtos da sociobiodiversidade, né, então associado à sociobiodiversidade, então castanhas e todos os outros tipos de produtos extrativistas, né, garantindo um preço mínimo. Né, então a gente viu a dificuldade, né, nos últimos 6 anos não tinha um preço mínimo de mercado, né, agora a gente está nesse processo de reconstrução, que não tem um problema nisso, mas tudo é um processo de reconstrução. Bom, o programa Água Doce, né, que é um programa voltado para a ideia de acesso à água potável a todos os segmentos, né, na verdade, todo cidadão brasileiro, né, independentemente da categoria política identitária que se assuma, mas esse acesso, né, a todos, a água,
mas priorizando exatamente essas categorias, né, identitárias, porque são as mais vulnerabilizadas nesse processo. Então, esse programa Água para Todos vai ser quase a mesma ideia do Luz para Todos, né, onde você tem um esforço efetivo ali, de construção de cisternas, de poço, e aquilo que a procuradora falou, né, a dificuldade de acesso àqueles territórios. Né? Então, tem territórios que você tem dificuldade de chegar. Né? Então, como é que você mobiliza recursos de alvenaria, a construção de uma casa, de um espaço de coleta de água potável. Então, tudo isso também está sendo discutido e adensado, né? Para que essas populações são prioritárias, na verdade. Essas populações são prioritárias nessas políticas. Né? E a política de fomento. Né? Então, a respeito de toda essa articulação política de participação, nada disso se concretiza se você não tem um fomento. Né? Então, aquela discussão que tem lá, não sei se vou lembrar agora os autores, que é entre o reconhecimento e a redistribuição. Axel e a... Então, a discussão entre a gente quer reconhecimento ou a gente quer redistribuição dos recursos. Né? Então, essa discussão se coloca nesses termos no momento em que você tem que ter uma pauta de fomento. Né? Então, às vezes, vem o Estado, né, com todo o seu aparato, toda a sua expertise sobre determinado assunto e pauta. Aí, de repente, a comunidade aqui é outra coisa. Na verdade, a demanda é outra. Às vezes, um recurso até menor e, às vezes, um projeto específico menor resolve as questões de inclusão produtiva, as questões voltadas para a melhoria do bem viver, da qualidade de vida da população, mais do que esses grandes projetos. Né? Então, a Secretaria de Comunidades Tradicionais do Ministério do Ambiente tem trabalhado na reconstrução de um instrumento de fomento, né, para pequenos. Claro que isso vai ser via Fundo Amazônia, vai ser fora do Ministério, mas a gente está reconstruindo esses mecanismos, esses instrumentos, de efetivamente colocar o recurso na ponta. Né? Então, fazer com que as associações locais, as comunidades acessem os recursos. Né? E não fique só meia dúzia de ONGs. Então, assim, o desafio posto aí na Secretaria da Secretaria é o desafio da territorialização dessas ações. Né? Então, como é que a gente efetivamente pousa, né, no território? Né? Então, claro que o território ali cada território tem sua especificidade, né? Mas a pauta da representatividade, ela precisa pousar no território por meio de ações, essas ações de fomento, que sejam efetivamente redistributivas, né? Que promovam efetivamente os direitos sociais, que promovam efetivamente uma justiça social, né? Nesse sentido. Bom, as emergências, né? Então, as emergências humanitárias, né? Aí a gente a emergência do Zé Romano, ela atropelou, né? Eu lembro da professora Alcida Ramos, que disse que o Zé Romano tem uma emergência desde 1500, né? Então, no sentido de que a vida dos colonizadores fez com que isso ocorresse. Né? Mas, assim, foi uma pauta que, em certo sentido, ela abriu os olhos para a emergência do todo. Né? Então, existe um movimento forte, né, de monitoramento. Então, está se criando, graças não é uma boa palavra, mas assim, devido, né,
a emergência humanitária, né, ocorrida entre os Yanomamis, está se criando instrumentos, né, de monitoramento da qualidade de água das populações tradicionais em geral. Então, monitoramento que já vinha sendo feito pelas universidades, mas sem o recurso necessário. Então, está havendo uma preocupação efetiva de um mapeamento, né, da qualidade de água dessas populações. Então, o nível de contaminação de mercúrio da água e entre outros elementos químicos poluidores, né, agrotóxicos e outros tipos. Então, está se criando uma estrutura de monitoramento dessa água, né, devido a essa emergência, né, humanitária dos Yanomamis. Então, ele está suscitando, né, que efetivamente o Estado cria instrumentos de efetivar esses direitos, né? Então, com relação a tudo isso, a gente a questão que se coloca quase que diariamente lá na Secretaria, a questão dos protocolos de consulta, né? Então, o licenciamento ambiental, boa parte do licenciamento, então a Lei Complementar 140, né, que estabelece as prerrogativas dos entes federados, né, quem vai ser responsável por que tipo de licenciamento e aonde, né, estabelece, está lá, a União é responsável pelo licenciamento tal, estados e municípios. O que tem ocorrido muito é que muitos empreendimentos de impacto só dentro do Estado tem como órgão licenciador o próprio Estado. Isso não se federaliza, né? E às vezes, dependendo, a gente a gente teve um caso agora do Morro do Anel lá de Belo Horizonte, de BH, que está no processo aí, que está sendo judicializado, inclusive. O IBAMA não é o órgão licenciador. Então, a SEMA, né? É a SEMA lá de BH, ou de Minas Gerais, MG. Então, o que está se colocando em pauta é que se essas pautas, se fossem terras indígenas, a gente já teria a prerrogativa da União. Mas é isso que a procuradora colocou, né? Então a gente tem efetivamente uma maior proteção, né, dos povos indígenas dentro de uma instrumentalização legal, um arcabouço legal mais robusto, né, e mais estabelecido. Então, caberia, talvez, agora pensar, né, nessas possibilidades de você também federalizar alguns casos desse tipo. O Rodoanel lá de BH, a discussão está prolongada, está longa, mas ainda é prerrogativa do Estado de Minas Gerais fazer o licenciamento, né? E as lutas pelo território. Então, outra questão importante, não é prerrogativa funcional do Ministério do Ambiente a pauta fundiária, né? Salvo a questão das unidades de conservação, que é de competência do ICMBio. Aí a gente entra nessa questão. O ICMBio efetivamente tem uma questão importante aí, que é a sobreposição, que a gente está tratando mais como uma questão de dupla proteção do que efetivamente uma sobreposição. Então, seria uma dupla proteção ao território, né? A dupla proteção do território. Então, quanto mais sobreposto, melhor nesse sentido, né? Então, o que acontece? O conflito, né, entre a posse, né, e efetivamente quem é o responsável por aquele território, é uma pauta de conflitos, porque você tem o gestor do parque, que tem as suas atribuições legais, o parque, dependendo da classificação, da classificação da unidade de conservação. Se é uma Resex, não. A Resex, tudo bem, já se pressupõe, né, a população tradicional, extrativista do local. Mas se é um parque
E há uma reivindicação depois, do que acontece muito no sul da Bahia, por exemplo, né, com populações indígenas, você tem um conflito ali posto entre as atribuições do ICMBio e o que a comunidade quer, né, e seus direitos tradicionais e seus direitos de uso exclusivo, né, as suas prerrogativas constitucionais de uso do seu território tradicionalmente ocupado. Né? Então, isso é uma questão que assim, ainda sempre foi pautada e ainda não se tem uma diretriz clara. Houve, em 2010, entre 2010 e 2012, um GT, um grupo de trabalho entre ICMBio e FUNAI, para trabalhar exatamente as sobreposições com terras indígenas. Isso não foi feito com o INCRA, por exemplo, ou com a Fundação Palmares, para pensar nos outros segmentos, né? Mas seria interessante a gente pensar no futuro próximo esses encaminhamentos de resolução dessas questões. Acho que a gente ainda tem uma questão fundiária muito grande a ser resolvida no país. Então, a questão fundiária ainda é uma questão no Brasil, por várias questões, né? A gente deixou de fazer a nossa reforma agrária lá na década de 60 e a gente, né, continua com a lei da terra lá de 1850 e com as áreas devolutas, que são terras da União, e aí, né, aquela complexidade do Estado. Né? Então, sentar, né, com a Secretaria Nacional do Patrimônio, SPU, né, a Secretaria do Patrimônio da União, SPU, para efetivamente estabelecer quais são as áreas destinadas, na verdade. Né? Então, o grande problema é a gente não destinar as áreas que estão aí. A maioria das áreas ocupadas por povos e comunidades tradicionais, elas deveriam ser, né, totalmente destinadas. Né? Mas é essa complexidade que a gente estava falando. Só dando o último recado, a secretária Edna se coloca totalmente à disposição, né, desse debate, dessa discussão, está endereçando todas as pautas que chegam lá, então a gente recebe muito movimento social, as comitivas todas, e a gente sempre tenta pautar dentro do governo. Só que é aquela luta, né, então a luta interna ela é tão grande quanto a luta externa. Claro que a gente não corre risco de vida, as populações tradicionais lá na ponta correm risco de vida. A gente, inclusive, tem recebido vários relatos de companheiros que estão na luta e depois da virada da mudança de governo estão recebendo ameaças reais de morte. E é isso. O Joaquim, do CNS, que é amigo da Eva, dessa lista. Então, é isso. Agradecer mais uma vez a Ava pelo convite. Obrigado. Muito obrigada, Rodrigo. E a mesa está esquentando, vocês estão percebendo. Né? O título da mesa, ele tem um subentendido licenciamento ambiental. Porque o título da mesa fica exatamente. Então, eu acho que a gente está esquentando e acho que vai ter uma boa oportunidade de discutir sobre isso. Eu passo a palavra imediatamente para Samuel. Por favor. Obrigado, gente. Agradecer aí a Alva pelo convite. Que pena que o companheiro Carlinhos não pôde estar aqui. Então, os grandes amigos que eu tenho, que a luta nos fez irmão. Né? Espero conseguir contribuir à altura. E acho que só de estar nesse espaço já dá um pouco de alegria, né? Depois de tanto tempo. Que bom que os seres humanos são seres resilientes, né? A gente já está agindo com a naturalidade. Não parece que existiu um golpe, uma pandemia e um governo muito similar a uma ditadura, né? Que bom! Acho que isso é o que nos torna adaptáveis para seguir adelante, né? Senão é complicado pra caramba, porque eu acho que esses últimos acontecimentos eles complicaram pra caramba a vida dos povos e comunidades tradicionais que ela vivida é bem diferente da ótica de Brasília, né?
principalmente esse plano aqui, é bem mais complexo. Você está ali, assim, essa palavra complexo, eu acho que eu nem gosto muito dela, porque ela às vezes leva a gente a uma zona de dormência, assim, e ela tem vários contextos que ela pode ser aplicada. Mas então, eu sou Samuel, eu sou do norte de Minas, sou um geraizeiro do Pé Rachado, do Redor de Piqui, estou ali no sertão, uma região semiárida, que sofre um processo de desertificação, uma região que tem muito minério, uma região acometida também pelo monocultivo de eucalipto, mas que também tem muitas belezas e muitos povos, né? Eu tenho a honra de compor a articulação Rosalino Gomes, que dá nome ao cacique Rosalino, da terra da nossa companheira Célia, ali deputada, que comportam 8 povos, né? Geraizeiros, vazanteiros, catingueiros, indígenas, apanhadores de flores sempre-vivas, vacarianos, quilombolas, que resolveram, né, criar uma corrente para analisar suas vulnerabilidades e suas possibilidades também, entendendo que os inimigos são quase os mesmos, basicamente, né, desde 1500. Atualmente eu estou na coordenação do CA, do Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas, que é uma organização portuguesa, uma ONG, né, bem, pode ser tratada de várias formas, que também atua com direito de povos e comunidades tradicionais e agroecologia, no Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, e também contribuir na rede Cerrado. Acho que é necessário a gente fazer isso, né, mas hoje o foco é no Conselho. Esse Conselho, que é uma comissão de povos e comunidades tradicionais, e eu acho que um dos grandes legados do governo Lula foi botar esse povo para conversar, né? Os povos e comunidades tradicionais, criou-se essa Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, também teve origem a Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, e acho que foi a primeira vez assim, que esses povos passam a ser tratados enquanto sujeitos mesmo de direito da política e do Estado, né? Frente a grandes desafios, né? Talvez o salto não deveria nem ter sido esse, né? Deveria ter os territórios reconhecidos, a gestão de seus territórios, a sua economia. Aí já bota a gente numa caminhada junto com o governo para tentar garantir nossos territórios num ambiente cheio de arame farpado ali, que não é para a gente estar lá. Mas foi o que deu para fazer e a gente chegou. Essa comissão, ela rodou, ela teve muita gente contribuindo. Acho que o pessoal da ABA contribuiu de forma direta, o professor Aderval, não vou citar muitos nomes, mas várias pessoas, o meu saudoso Jorge Zimmermann, entre outros, a Cláudia Calori, e figuras históricas também, né, de povos e comunidades tradicionais, que começou a fazer esse diálogo e tentar essa inserção na política, né. Feito isso, teve uma caminhada, a gente começou essa discussão de virar um conselho de fato, já no governo Lula, e criou-se um grupo de transição, que foi muito legal, que veio outros segmentos de povos e comunidades tradicionais para fazer essa discussão, junto com essa velha guarda que estava lá, né? E acho que ali foi uma escola para muitos. E quando você pega o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, que tem 28 segmentos e a juventude, ali você tem uma caminhada muito, muito interessante, né? Você tem movimentos que vêm das SEBs, você tem movimentos que vêm do campesinato, e tem movimentos de povos e comunidades tradicionais e organizações que estão se formando nesse processo da comissão. Então, ali você tem um retrato do Brasil, né? Você tem uma pegada de uma galera mais, né, da extrema-direita mesmo, já tem outro com uma pegada bem mais de conciliação, né, de entender que é assim que se faz. Eu acho que o Conselho é um espaço muito diverso. E aí, né, teve todo o processo com a Dilma, a gente ficava no MDS, no MDA, aí depois teve uma transição, a gente foi para aquele mega ministério, e a gente ficou encostado num canto, e aí veio o golpe, né? A Dilma assinou a questão do decreto de criação do Conselho, um dos últimos atos dela, depois veio o golpe e a gente ficou sem lugar, a gente não ficou em lugar nenhum, e foi muito difícil esse tempo do Conselho, assim, foi um tempo, a gente conseguiu emplacar com a GIZ e o Ministério Público Federal, a Sexta Câmara, esse projeto Territórios Vivos, teve uma contribuição muito grande do Dr. Wilson, hoje a doutora Sandra e muitos outros procuradores. É chato ter ficado citando nomes, você não vai citar o nome de todos. Mas eu acho que esse projeto ele foi muito importante para o Conselho continuar existindo, né? E aí eu lembro que lá no território da mãe de Gé, da dona de Gé, foi onde apresentou essa proposta da criação de uma plataforma, né, que é apoiada pelo projeto Território Vivos, que a ideia é fazer
um retrato do Brasil, principalmente com os povos e comunidades tradicionais que não tem nenhum registro, assim, se a Marina ou qualquer um que chegar hoje e falar assim, a gente quer criar tantos territórios de povos e comunidades tradicionais, Samuel, sei quantos geraizeiro me fala isso, a gente não tem isso mapeado, né? Tem algumas iniciativas, pelo mapa, a plataforma, talvez esse seja um dos grandes legados a ser deixado por essa secretaria, já dei esse toque da Manedel várias vezes, para pegar isso com uma intenção profunda para conseguir fazer esse processo. E aí a gente entrou nessa questão da plataforma, foi legal, conseguimos nos manter. E aí a gente conseguiu uma reunião presencial, não esqueça disso. A gente estava lá na reunião daquele edifício Parque Corporate, né? Todo mundo animado, e aí a gente estava fazendo o planejamento do conselho. E aí chegou o decreto do Onix, que tinha acabado os conselhos tudo no Brasil. Aí, rapaz, aquele negócio assim, tem uma fala muito forte do Dr. Wilson, até com o Pedro, um servidor muito legal, né? Que estava ali. Mas foi um momento assim que acho que a ficha caiu para a gente do que tinha acontecido no país, de fato, né? Principalmente com os povos e comunidades tradicionais. E aí, com muita luta, inclusive apontado por muitos movimentos, que a gente era capenga, pelego, a gente resolveu ficar nesse fronte e segurar a onda e tentar fazer a articulação para não acabar com o conselho, né? Tivemos um processo de eleição virtual, no qual 9 segmentos conseguiram ser eleitos. Imagina a bronca disso, meu Deus. Fazer reunião virtual com povos e comunidades tradicionais. É muito difícil, cara. Você falando aqui, você não consegue expressar a dificuldade que é. E o quão duro isso é pra gente, né? Você botar a Mana Célia, uma pescadora, que você vai na frente do computador 6 horas, com a internet caindo, né? Com a família cozinhando. É outra parada, cara. Pra gente é difícil, imagina os parentes, povos e comunidades tradicionais. Mas conseguimos resistir esse período todo e graças a todo um processo muito forte de articulação, acho que aí a APA, o Ministério Público Federal, muitos outros parceiros contribuíram para isso. E acho que hoje, principalmente os grandes movimentos, os grandes que são tão quanto importantes, conseguiram perceber a importância da gente demarcar esse espaço, né? A gente foi chamar de peleiro. Para que tem um conselho nesse governo? Vários companheiros do conselho, eu também faço parte, me fez essa pergunta. Eu falei, eu também não sei, cara. Estou junto com a galera e o que a maioria deliberou, a gente vai junto, assim. Também tem minhas críticas, entendo o ambiente que a gente está, mas entendemos enquanto coletivo que é importante a gente permanecer e vamos permanecer. E vamos ver o que dá, né? Lá na frente a história vai dizer. Esses 9 segmentos que foram eleitos conseguiu a recondução dos outros. Então o conselho ficou completo. Só que ficou sem lugar, né? E aí, nessa caminhada, até chegar a esse processo, que a história é bem longa, e eu vou tentar entrar já mais direto nesse tema, a gente ficou sem casa de novo, né? Saiu agora, esses dias, o decreto da recondução da gente para o MMA. E aí eu conversei com a companheira aqui e falei assim, a gente fez tudo achando que estava tão legal, a gente esqueceu de botar a SPU, porque mudou tudo, né? As estruturas. Então ainda vai ter que fazer esse adendo da importância de ter a SPU no conselho, né? Na última reunião que a gente estava com a IDEL, a gente falou isso. E chegamos, conseguimos essa recondução, conseguimos a criação de 3 secretarias, que eu acho que é uma parada muito interessante, todo esse processo. Eu fiz parte da transição, fiquei aqui um mês. A gente tem a Secretaria de Políticas Quilombolas, povos e comunidades tradicionais de matriz africana, povos de terreiro e ciganos, que é o companheiro Ronaldo, da CONAC, da NUMI. Tem a secretaria, que a Manedel está lá no IBMA, e tem a secretaria que fica no MDA, que é a Secretaria de Territórios e Sistemas Produtivos Quilombolas Tradicionais. Então, acho que eu vejo isso como um avanço muito grande, né? Isso usando a ótica de quem acompanhou e que viveu no governo Bolsonaro de desmonte. Mas olhando a correlação de força desse governo, é quase irrisório isso, assim, para tudo. Eu acho que o dia que a gente estava lá no MMA, teve uma grande reunião, né, e conversamos, eu ainda falei que o teto não pode ser o governo passado. Porque qualquer coisa que vocês fizerem vai ser bom, velho. Porque não tem nada. Foi muito ruim. E o grande barato é olhar o governo Lula e Dilma e não cometer os mesmos erros. Principalmente nessa questão de território. E principalmente com essa lupa de fora para cima dos territórios. E assim, ter a sensibilidade de perceber o quanto
a pandemia acelerou o impacto das mudanças climáticas na vida dos povos comunidades tradicionais, cara. Assim, eu brinco com o Carlinhos, né, que ele se intitula pescador, aí eu falo, Carlinhos, eu também sou pescador, eu vim do Cerrado, né, sofrendo pra caramba, estou tendo um outro evento ali na Calpé do Cerrado. Mais uma vez, nós do Cerrado temos que falar assim, a gente não quer nem um pau da Amazônia derrubado, só que a gente não quer que o Cerrado seja zona de sacrifício mais uma vez, né, para botar um agronegócio aí para cima da gente. Isso está dado, né? Assim, a gente está no Cerrado, a gente não sabe qual que é o ponto irreversível do Cerrado hoje. Eu sei que eu estou no norte de Minas, uma região que tem veredas, que elas não jorram mais, e que o lençol freático rebaixa 1 metro por ano. Onde não tem mais água de superfície das comunidades que a gente acompanha. Então, assim, já está rolando um processo no Cerrado extremamente perigoso, né? Mas, enfim, como que esse governo, como que essa pergunta é muito legal, né? Como que vai organizar essa questão do desenvolvimento dos territórios tradicionais, porque são valores extremamente diferentes, cara, né? Se a gente continuar apostando na mineração, né, sem imposto para alavancar o país, vai ser muito ruim, cara. Eu estou falando da região que eu venho com o bloco 8 da mineradora SAM, que quer traçar e chegar lá em Ilhéus, construir um mineroduto para empurrar minério de ferro com água da região semiárida, eu estou falando da Vila de Zé, onde ainda tem 2 rios que tem água de superfície, Vacaria e Peixe Bravo. Certo? Como que vai fazer isso, cara? E esse minério de ferro que tem lá, ele sai de lá sem nenhum filtro, mas a gente sabe que ali tem platina, ali tem ouro. Os caras que fez a pesquisa lá quebrou 6 brocas. Então pega esse minério, joga lá, leva para lavar na China. Então, assim, e a nossa dificuldade enquanto povos e comunidades tradicionais, em todos os diálogos, é muito complicado porque a gente tem que explicar o óbvio. E quando o óbvio não é suficiente, mano, quem sou eu, esse cabeludo, barbudo, pé rachado, para convencer alguém de alguma coisa? Então é muito difícil, assim, né? E a gente entende todas as alianças que o Lula teve que fazer, né? O Blágio estava no palanque. A gente sabe o que representa isso, né, para nós povos e comunidades tradicionais. A Tebet foi visto como uma figura muito legal e revolucionária até, né, diante do que a gente estava vivendo, essa democracia tão frágil. Mas a gente sabe quais são os interesses que essas pessoas representam. E esse outro lado, que é muito mais fácil, ele está extremamente articulado. Né? A gente está falando que o Salles foi eleito, cara, né? O Zé Trovão. Então, assim, e como que a gente, povos e comunidades tradicionais, vai caminhar com esse governo? Acho que esse é o grande desafio, assim. Dar banho no menino e jogar água fora sem jogar ele dentro toda hora. Porque, assim, esse flanco de proteger a democracia vai ficar muito forte. E como que a gente acorda, enquanto sociedade, enquanto movimento, para isso? Saca, assim? Como que a gente sai dessa democracia adormecida para um processo de fato de um país que tem uma democracia séria, assim, né? A gente sabe que em qualquer outro lugar do mundo, eu imagino, o Bolsonaro estava preso, né? Aquela deputada que arrancou a arma e apontou para o negro, ela não tomaria posse. Então, assim, a gente está nesse país. E como que a gente vai lidar com isso, né? Nesse evento que eu estava lá esses dias, eu acho que uma das formas que os povos comunidades tradicionais têm que fazer é um processo de unificação muito grande, com a pauta correta, o que a gente quer de fato, qual que é a nossa pauta, o que é o território, e a nossa pauta é território, a gente não quer dialogar com o minerador, e construir uma extrema esquerda forte, para combater uma extrema direita que está em curso. Se isso aí, a extrema esquerda pode ser de vários modelos, né? Pode ser de Antônio Conselheiro a Gandhi. Acho que a gente tem que ser esperto para saber de onde que a gente usa e como que a gente caminha, fatiando a importância de estar aqui construindo com a Edel, que é uma companheira nossa, e dando retaguarda para ela no MMA, pressionando o Lula, né? Mas também ciente de todo o outro rolê que a gente tem que fazer para garantir que as nossas pautas avancem. Assim. Essa mineradora no norte de Minas, ela vai acelerar o processo de desertificação em curso, eu tenho certeza disso. Talvez em 50 anos. A forma como isso vai ser feito é terrível. E aí os estudos, né, aí eu acho que a gente está num espaço muito legal, apontam que isso não tem problema. E aí eu acho os protocolos massa, cara. Eu acho o protocolo uma coisa bacana. A gente está usando os protocolos lá nas comunidades veredeiras, né, que também sofrem. A Brasil Agro queria implantar lá em cima de um território que é área Só que eu acredito que a gente tem que avançar para coisas mais contundentes, sabe? Eu acho que talvez
é criar um coletivo de organizações que construam contralaudos pesados desses grandes empreendimentos. Tá? Assim, se não for isso, o protocolo é massa, o protocolo é bacana, mas é uma forma de se agitar a comunidade. Se você não tiver uma galera cabeçuda, que inclui a galera da aba, o pessoal da geografia, da hidrologia, da agronomia, construindo um contralaudo que aquele mineroduto e aquela bloco 8 ali da SAM vai acabar com uma região, a gente não vai conseguir ganhar a narrativa, porque as licenças elas são fatiadas. E a história que é contada é aquela velha história de 1500, que o processo é a emancipação financeira dos lugares. Então entra muito essa questão da economia. Tem vários gerais que é a favor da mineradora. E eles não deixam de ser gerais. A gente não pode excluir esses companheiros por isso. Porque o cara visa a questão do desenvolvimento, vai melhorar a minha vida. Maluco, essa história foi contada em 1500 e ela é recontada todos os dias de outras formas. Né? Aí eu acho que o grande desafio desse processo da reconstrução, primeiro, é retomar a narrativa de conversar com os povos, que a gente não sabe mais fazer isso. É importantíssimo. Né? Foi tanto que ele precisou de um velhinho de quase 70 anos para concorrer com um cara diante de talvez o maior esquema de corrupção do planeta Terra, que chama-se orçamento secreto, fake news, e a gente conseguiu empatar o jogo. Acho que a gente empatou. E agora, como que a gente vai fazer esse processo de reconstrução com esse tanto de fatiamento? Eu acho que o que vai acontecer é o seguinte: vai criar uma Resex, vai liberar uma mina de mineração. Vai criar uma RDS, vai criar um porto. E como que a gente vai surfar nisso? Fazendo uma oposição, entendendo a fragilidade do que está colocado, inclusive para o Estado Democrático de Direito. Assim, acho que tem um desafio gigante para os povos e comunidades tradicionais, e eu volto a frisar, assim, a gente ainda precisa mensurar o impacto da pandemia e das mudanças climáticas nas comunidades tradicionais. Eu estava falando do Carlinhos, toda a comunidade tradicional era pescadora, cara. Isso é bíblico, né, se eu não me engano. Jesus fez uma multiplicação de peixe. Todo mundo pescava. Eu falo da minha comunidade. Eu sou um geraizeiro que era pescador. O rio que passava no fundo da minha casa, que é o São Roberto, não tem mais água. Para mim mostrar para o menino de 7 anos que peixe vem do rio, eu tive que fazer um pequeno açude para ele entender que o peixe vem dali. Então, assim, a gente está perdendo os nossos hábitos, as nossas práticas alimentares nesse processo de mudanças climáticas que vem acontecendo, e a gente é os primeiros a sentir isso, de forma gigante para cima da gente. E com a pandemia, e com a escassez e o desmonte dos programas e políticas públicas, a fome chegou. A gente está com fome. O que está acontecendo nos indígenas, nos parentes, é um retrato dos povos e comunidades tradicionais. Eu temo, se a seca tiver entrado agora no norte de Minas, a gente vai ter um processo de saqueamento de supermercado, porque se não colheu nada. O que plantou perdeu com a primeira chuva, e o que plantou com a segunda, o sol matou. E não tem mais nenhuma política de retaguarda ainda, né? Tomara que retome isso, para a gente continuar caminhando. E, por fim, eu acho que eu tenho muita esperança, porque eu acho que se a gente perder a esperança, mas é uma esperança muito ampla da utopia. Se eu for pensar por outro ângulo, eu acho que eu não tenho nem muita esperança mais, porque o que está acontecendo nesse governo está muito parecido com o que aconteceu nos outros dois. Muito parecido. Só que o cenário é muito diferente. Os outros dois que tivemos eram muito mais favoráveis. Esse agora é extremamente complicado. Então, assim, se não tiver uma postura, talvez, de endurecimento e de separação mesmo da água do óleo, eu não sei para onde isso vai nos levar, principalmente para essa questão dos nossos territórios. Sabe? Assim, se a gente começar a criar território como resposta de uma demanda que está posta, sem pensar a gestão desse território, sem pensar o processo de fome, sem pensar a economia dos povos e comunidades tradicionais extremamente fragilizados, é talvez até mais temerário, e a gente vai ter vários níveis de conflito, porque essa galera está armada, essa galera está com a Bíblia debaixo do braço, conversando com todo mundo todos os dias, nesse projeto neopentecostal, e eles estão dentro dos nossos territórios. E agora eles estão no nosso seio familiar. Quando você estava brigando contra a Vale, era mais fácil. Quando você começa a brigar com um grupo que faz o roubo do minério, que seus primos estão envolvidos, que o primo do pastor também está, é muito mais complicado, cara. É muito mais complicado. Você suja a mão de sangue com os seus, como sempre aconteceu. Né? Tomara que conseguimos uma mudança de pensamento, né, de entender que a gente precisa dar um freio na economia, que a gente precisa repensar muita coisa e
que conseguimos construir políticas estruturantes, né? Na última conversa que eu tive com a Marina, eu achei muito legal. Ela falou assim, a gente fez muita coisa na última vez que a gente esteve aqui, só que era muita coisa fácil de derrubar. A nossa ideia agora é fazer poucas tarefas, mas tarefas mais estruturantes, que se outro entrar não vai derrubar com tanta tranquilidade, né? Eu queria que tivesse outros ministros como a Marina, pena que não temos, né? E vamos seguir nesse processo de resistência enquanto povos e comunidades tradicionais, porque os nossos corpos dependem dos nossos territórios para sobreviver. E já finalizando isso, assim, eu espero muito, minha gente, que chegue um dia, que a hora que eu for falar, eu não venho falar desse negócio de resistir. Isso é horrível, cara. Não vou romantizar isso, principalmente a academia. A resistência dos povos e comunidades tradicionais, ela é caríssima, cara. Ela é horrível. Eu quero é sentar no boteco da minha cidade, tomar uma cerveja, comer um peixe frito, sem ficar com medo de tomar um tiro com um ex-policial, sabe? Eu quero um dia sentar tranquilo e não cogitar a cabeça de ter uma arma, assim, do tamanho da ausência do Estado para fazer minha proteção do companheiro. Então, assim, tomara que chegamos nesse dia, acho que vamos chegar, sou esperançoso, muito esperançoso, e vamos adiante. Esses 120 dias sejam bem-sucedidos e que tenhamos outros governos progressistas que, ao menos, o diálogo a gente tem. Essa é a esperança. Muito obrigada, Samuel. E a temperatura sobe, vocês estão sentindo. Eu vou passar a palavra à professora Débora e aí depois a gente volta a falar sobre tudo isso. Alô? Estão me ouvindo? Sim. Bem? Bom, boa tarde a todas, todos e todes. Que responsabilidade, né? Falar depois de todas essas manifestações importantíssimas. Cumprimento aos presentes, especialmente aos integrantes dessa mesa, coordenador Rodrigo Medeiros, né? Senhora Procuradora Eliane Torelli, seu representante do CNPT, Samuel Leite Caetano, além, é claro, da professora Sônia Magalhães, vice-presidente da ABA, minha colega Alexandra Barbosa, que está aqui nessa função importante de relatoria, chamando a atenção, né, para o objetivo dessa relatoria, que é depois fazer esse endereçamento, né, para os integrantes do Estado, membros do Estado aqui presentes. Então, essa é a função da relatoria e ela foi pensada, né, nesse sentido. Então, é uma função importante, né? Então, eu encaro esse momento como uma oportunidade, né, para que a gente possa endereçar questões mesmo do ponto de vista institucional, sobre as quais a ABA e seus antropólogos filiados acumulam saber experiencial, né? Situações que vêm sendo analisadas e que vêm sendo denunciadas por meio de notas e de pareceres técnicos e de outros documentos que a gente vem produzindo ao longo desse tempo, né? Ao longo dos anos, por meio das minhas pesquisas junto a comunidades e povos tradicionais no estado do Rio de Janeiro e da minha atuação no Comitê Povos Tradicionais, Meio Ambiente e Grandes Empreendimentos, além da minha interação com outros antropólogos que participam dos comitês da ABA, indígenas, quilombos, laudos, eu pude acompanhar muito de perto essa crescente intensificação dos processos que a gente tem chamado de desregulação, desmonte ambiental, e a forma como eles têm incidido sobre comunidades e povos tradicionais e suas terras de ocupação tradicional, né? Para montar essa minha fala hoje aqui, então, eu conversei com meus colegas, antropólogos, pesquisadores, funcionários do Estado, e reuni com membros do comitê e de outros comitês, né, com o objetivo, então, de reunir um conjunto de pautas e agendas que a gente possa endereçar diretamente aos representantes do Estado e de suas instâncias aqui presentes, que contam também com a participação dos movimentos sociais, que são parte do Estado também, né? Então, a gente sabe, né, que a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais foi instituída pelo Decreto 6040. Eu vou organizar toda a minha fala aqui em torno de 4 objetivos dessa política, né? Eu acho que essa fala é muito importante, do Samuel, quando ele traz a questão da Marina, que é focar em pontos e concentrar pontos que possam garantir uma certa robustez para a luta. Então, eu vou nessa linha e vou pegar 4 objetivos da minha 040, né?
que a gente sabe constitui um importante instrumento para o cumprimento dos artigos 225, 216 da Constituição Federal, bem como da Convenção 69 da OIT, né? Porque eles garantem, então, a concretização dos direitos de comunidades e povos tradicionais, sendo ainda, sem dúvida, um instrumento fraco do ponto de vista, né, legal. Né? E parece que há um consenso entre os colegas antropólogos, e não apenas, né, de que, mesmo antes desse processo de desregulação, né, e de desmonte, muito pouco se avançou na regulamentação do direito ao acesso às terras de ocupação tradicional, né? Especialmente no caso de povos e comunidades tradicionais que não se reconhecem a partir de identidades étnicas, como no caso de indígenas e quilombolas, né? Mas cujas identidades vão se referir então a outras dimensões da vida social e da sua relação com o território. Saiu aí, mas eu vou tocando para a gente não perder tempo, né? Bom, compete ao Executivo, por intermédio dos seus órgãos técnicos ou pela via de atos normativos ou de medidas legislativas e administrativas, então, fazer valer os princípios constitucionais e o que está previsto nesse decreto 6040. Né? Isso, pode deixar aí. Muito pelo contrário, né? O que a gente tem visto muito pelo contrário da garantia pelo Estado, né, da garantia dos princípios constitucionais, o que a gente tem visto é o desenvolvimento de uma série de mecanismos infralegais e de procedimentos que vão empatando e contradizendo a aplicação desses princípios referidos no decreto em situações de titulação, de licenciamento ambiental e também de gestão das unidades de conservação. Esses são os pontos que eu vou tratar mais aqui, né? A gente viu, por exemplo, inclusive, né, a mobilização de esforços para solicitar a revogação do decreto 6040 nesse período, né, exemplo de um ofício número 239, dirigido à Presidência da República pela Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, e pela Frente Parlamentar da Agropecuária, sobre a alegação de que haveria uma inconstitucionalidade formal desse decreto. Né? Um ofício que foi muito bem respondido pelo MPF, inclusive também assinado pela procuradora Eliana Torelli aqui presente. Né? Então, vou organizar minha fala em torno desses objetivos do decreto, defendendo a constitucionalidade também desse decreto. Pode passar, por favor, Roberto? E a gente vai começar então com o primeiro objetivo, que é o de garantir aos povos e comunidades tradicionais seus territórios e o acesso aos recursos, né, que tradicionalmente utilizam para sua reprodução física, cultural e econômica. Né? Na antropologia, a gente discute, a gente tem tratado de uma categoria, que é essa categoria terras tradicionalmente ocupadas, entendidas como espaços sociais de trocas comunitárias e linguísticas, em que as formas de pertencimento são associadas a certas categorias sociais. Né? De acordo com a professora Eliane Cantarino Duoyer, as distintas designações associadas a povos tradicionais formam uma semântica jurídica que associa unidades sociais a territórios, e o Duoyer enfatiza também que os etnônimos, né, que são os termos de autodesignação dos grupos, eles são essenciais para o reconhecimento dessas existências coletivas e para a reivindicação dos direitos de cidadania diferenciados. O professor Alfredo Wagner Verno de Almeida também, né, define essa expressão de terras de ocupação tradicional, dizendo que elas expressam uma diversidade de formas de existências coletivas de diferentes povos e grupos e suas relações com os recursos da natureza. E para ele, essa noção de tradicional não se reduz à história e incorpora, então, as identidades coletivas que são redefinidas situacionalmente numa mobilização continuada, assinalando que as unidades sociais elas podem ser interpretadas também como unidades de mobilização. Né? Muitos estudos etnográficos têm sido desenvolvidos no campo da antropologia junto a esses grupos, no sentido de compreender a situação das áreas de ocupação atuais e antigas, cujas formas resultam aí dos chamados processos de territorialização, né, uma expressão cunhada pelo professor João Pacheco de Oliveira, como resultado aí da pressão de interesses econômicos, políticos desenvolvimentistas, programas governamentais e outras práticas de poder. Né? Vou passar rapidamente pela questão quilombola, você pode passar, por favor, Roberto? No que se refere à questão
da titulação de quilombos, né, informações vindas de antropólogos e outros funcionários do INCRA indicam que os retrocessos deram muito mais no sentido da desarticulação das políticas e da inanição das políticas do que propriamente dito, do que as mudanças do ponto de vista da regulação, né? O que eles dizem é que não há destinação de recurso para as políticas de regularização e de titulação coletiva, nem para indenizações de terra, tampouco para a realização de procedimentos de pesquisa, de produção de dados, que incluem visitas de campo, reuniões de comunidades, não tem recurso, né? O INCRA não recebe dinheiro para fazer nada disso, né? Isso são aspectos que vão asfixiando a política de titulação quilombola, né? E que foram também denunciados pelo coletivo de servidores e servidoras do INCRA, né? Por exemplo, no próximo slide, vocês podem ver, pode, por favor, Roberto, a gente tem aqui um dado, né? Onde a gente pode ver a drástica redução dos recursos que foram destinados para a delimitação, desintrusão e titulação dos territórios quilombolas entre 2010 e 2022, que saiu da ordem de 64 milhões para 400 mil reais. Né? Ou seja, não há titulação, né, nesse período. Né? Os funcionários do INCRA, eles também denunciaram a desvirtuação de alguns atos normativos, né, e a descaracterização de políticas públicas, sem que elas precisassem ter sido revogadas, como os mecanismos de auditoria interna do INCRA, que resultou na paralisação de 34 processos quilombolas em curso, com anulação de relatórios técnicos e contestação de argumentos já superados, segundo os servidores. Né? Outro exemplo de medida infralegal que contribuiu para as paralisações processuais foi uma instrução normativa dentro do INCRA, 128, que passou a exigir a conclusão dos estudos de cadeia dominial de todos os imóveis no território quilombola como condição para o reconhecimento da área. Né? Isso pode simplesmente fazer com que nenhum processo chegue à titulação. Né? Não sei se alguém aqui já teve essa oportunidade de fazer um estudo de cadeia dominial, é muito complexo. Né? Isso praticamente inviabiliza o processo de titulação. Né? Assim como a dissolução das mesas quilombolas, que também diminui a participação social nesses processos. No caso dos territórios, né, de outros povos tradicionais, a situação é bem outra, e a grande questão que se coloca para esses grupos, né, é como reconhecer e como garantir o acesso à titulação de terras tradicionalmente ocupadas. Não houve avanço nesse sentido do ponto de vista legal, jurídico, né? Nem sabemos que órgãos ou que instâncias seriam responsáveis por essas competências. Né? Pode mudar, por favor, Roberto. Segundo a nota técnica da 6ª Câmara, número 6, de 2018, né, eventual autorização futura para o uso sustentável de territórios por povos e comunidades tradicionais dependeria de condições não tratadas no Decreto 6040, mas que estão previstas em regulações como na Portaria número 89 de 2010, que institui o termo de autorização de uso sustentável, TAUS, né, e da Secretaria de Patrimônio da União, que ficou de fora, né, que nos contou o Samuel, e no artigo 10 da Lei número 9.636, né, que é um outro mecanismo, enfim, um pouco precário, né? O próprio parecer admite que esses atos, esses instrumentos, eles têm natureza de ato administrativo excepcional, transitório, precário, né? Cabível conforme dispõe o texto legal, quando houver necessidade de reconhecimento de ocupação em área de União. Né? Segundo comentou o professor Aderval Costa Filho, numa reunião do comitê, as resoluções que buscam destinar as terras da União também não dariam conta da situação de terras tradicionalmente ocupadas. Né? Em alguns casos seria preciso também fazer a desintrusão de terras que não são da União, que também complexifica bastante esse cenário, né? Ainda segundo o parecer do Ministério Público Federal, uma vez presentes os elementos necessários para definir uma determinada terra como de ocupação tradicional, o direito a ela já foi definido constitucionalmente, criando em contrapartida para o Estado brasileiro o dever de identificá-la e destiná-la àquela comunidade, cabendo ao legislador ordinário e ao Poder Executivo, portanto, apenas criar os instrumentos de sua efetivação. Acho que a gente está nesse momento que não há instrumentos para a efetivação desse direito. Né? Mais uma vez, então, colocamos as perguntas. Como operacionalizar esse direito, citado no decreto 6040,
né? É preciso aprofundar nas regulamentações e quais seriam as modalidades dessas titulações, né? Outra questão é que órgão vai poder conduzir os procedimentos de reconhecimento de titulação de terra de ocupação tradicional, né? Acho que vale aqui chamar a atenção também para o que observou a professora Eliane Cantarino, do OIR, lá na região do Baixo Amazonas, em que comunidades vizinhas podem ou não se reconhecer a partir de identidades étnicas sem necessariamente apresentar descontinuidades do ponto de vista das práticas culturais e dos modos de representação de vida e formas de se relacionar com a natureza, né? Como a gente sabe, foi citado aqui, são 28 categorias de identidades sociais já reconhecidas pelo Estado brasileiro, né? A identidade ela é auto-atribuída, mas a obtenção de um território requer um processo formal de identificação, delimitação e titulação por parte do Estado, e é preciso, então, estabelecer mecanismos tangíveis de regulação, né? Algumas iniciativas a nível estatal têm sido observadas, né? Como é o caso dos dispositivos infraconstitucionais, de constituições estaduais, legislações municipais e convênios internacionais, que até fundamentaram a noção de terras tradicionalmente ocupadas e asseguraram, por exemplo, a exploração de babaçoais, fundos de pasto, faxinais, terras de várzea e outras áreas exploradas em regime de economia familiar e comunitária, conforme estudado pelo Alfredo Wagner Verno de Almeida, né? Fato é que, pela ausência de mecanismos claros, essas comunidades se mantêm fragilizadas, tendo muitas vezes que recorrer a outros expedientes de acesso à terra, como no caso dos projetos de assentamento agroextrativista, os PAIs, né? E outras estratégias de posse privada ou familiar para conseguir se manter no território, né? Como nos casos dos projetos de assentamento mais convencionais, que viabilizam uma titulação privada, né, e não coletiva, né? Soluções mais viáveis seriam aquelas que se apresentassem por meio da titulação em nome de uma associação comunitária, né? Algo que se apresentou no horizonte como uma possibilidade para os povos e comunidades tradicionais no âmbito das políticas de conservação foi a criação de unidades de conservação de uso sustentável. Pode partir para o próximo, por favor, que é um dos objetos do Decreto 6040, o segundo objetivo, né, que é solucionar conflitos nas áreas de unidades de conservação e estimular a criação de unidades de conservação de uso sustentável, né? O que poderia ser, no entanto, né, um caminho de conciliação entre as políticas de conservação e os modos de vida tradicionais, também tem apresentado inúmeros problemas de sobreposição ou intrusão de parques em terras de ocupação tradicional. São inúmeras as áreas de UCs em conflitos, né? As colegas Feliz Aná e Sônia Magalhães têm se dedicado a essa matéria. Pode mudar, por favor, né? A gente sabe que as UCs elas são criadas em várias instâncias, federal, estadual, municipal. Como compatibilizar esses interesses, né? E, nesse sentido, uma orientação jurídica geral se faz necessária, como as indicações do parecer número 175 de 2021, né, que se colocam como um importante parâmetro para a gente estudar a questão da regularização fundiária de territórios tradicionais e a compatibilização da permanência de grupos, né, que estão sobrepostos em unidades de conservação. No enunciado número 22, também da 6ª Câmara do MPF, de 2014, a gente encontra a seguinte redação, né? Em casos de sobreposição territorial entre comunidades tradicionais e unidades de conservação, é necessária a realização de estudo antropológico para contextualizar a dinâmica sociocultural. Sem dúvida, a gente acredita que os estudos no campo da antropologia podem contribuir para o aprimoramento dessas regulações, né? E a gente pode pensar em estratégias de colaboração, né? As RESECs e as RDS, elas são reservas que permitem o uso pelos povos, mas não dão direito à propriedade, né? A gente sabe disso, né? Os assentos dos conselhos de unidades de conservação também não garantem qualquer domínio ou mesmo influência sobre a gestão dos territórios, né? No caso das UCs mais restritivas, termos de compromisso têm sido celebrados, né, como medidas provisórias, pelas quais se tolera a presença de comunidades dentro dos parques, mas tampouco é uma resolução definitiva. Nem se fala em desafetação de unidades de conservação. Em muitas situações que a gente tem observado, a vida das comunidades elas acabam ficando à mercê dos gestores das unidades de conservação. Nos casos em que o gestor é sensível aos pleitos
Isso garante a ocupação, mas é muito grande a rotatividade dos gestores e também não dá para contar com isso, né? Então, a outra coisa que a gente vê que deveria se incluir a manutenção dos grupos nos planos de manejo, né? O que também nem sempre ocorre, né? Nesse âmbito, a ameaça ainda maior à concretização desse objetivo, do decreto 6040, pode mudar, por favor, é o decreto 10.673, de 3 de abril de 2022, que dispõe sobre a qualificação das unidades de conservação no Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República e sua inclusão no Programa Nacional de Desestatização, né? Existem 9 UCs mencionados nesse decreto e todos possuem problemas de regularização e de sobreposição em terras ocupadas. A ABA fez uma nota técnica onde a gente indica todas essas comunidades, todos os problemas e conflitos que existem em cada uma dessas unidades que foram descritas no decreto, né? Além da sobreposição, esses grupos também enfrentam outros conflitos, né? Decorrente da ação de madeireiros, pecuaristas, especuladores e outros agentes, né? Bom, vou ter que passar rapidamente para o outro ponto, porque meu tempo já está acabando, né? E o outro ponto, pode mudar, por favor, Roberto, que tem caracterizado uma grande ameaça à situação de terra de ocupação tradicional, né? E tem sido objeto de manifestações da ABA, é aquele que visa em relação aos direitos de garantir os direitos de povos e comunidades tradicionais afetados direto e indiretamente por projetos, obras e empreendimentos. A gente poderia fazer uma mesa só sobre isso, não falta matéria para tratar disso, né? Mas uma clara ameaça muito direta ao projeto de lei que propõe a revisão do licenciamento, né, o 3.729, que tem muitos riscos, entre eles, né, a obstrução do processo democrático, o desrespeito aos direitos constitucionais, a celeridade como princípio, né, norteador do licenciamento, ênfase sobre certos mecanismos de conciliação e mediação, muito complexos e que não implicam necessariamente a participação, né, constrangimentos à participação, né, restrição das definições de área de influência, de redefinição do que seria impacto, criação de outras modalidades de licença, licença única, licença por adesão e compromisso, licenças concomitantes, muitos detalhes que foram analisados no parecer técnico detalhado que a ABA fez em relação a esse projeto de lei, que está disponível na nossa página também, né, e que tem sido estudado também pelos pesquisadores de Gesta, professor André Zoura, Ana Flávia Santos, Raquel Oliveira, né, porque Minas Gerais pode mudar, por favor, Roberto, tem sido assim um exemplo de um estado que saiu na dianteira dessa desregulação, né, regulamentando o licenciamento estadual, e é isso que o Rodrigo nos trouxe, né, o licenciamento estadual, né, que serve como laboratório para a gente entender os efeitos das mudanças que têm sido propostas, né, o projeto da mineração do selo, por exemplo, é um projeto que tem sido acompanhado de perto pela gente, pode mudar, por favor, né, e o do Anel também, né, outro projeto publicado. E além disso, né, pode mudar, por favor, mudar também. Essas são as notas que a gente vem fazendo, né, não dá tempo da gente detalhar. Mas além disso, né, uma coisa muito importante no que tange a questão da relação de povos e comunidades tradicionais com o licenciamento é que somente quilombolas indígenas têm uma regulação específica no âmbito do licenciamento, né? Isso é uma questão urgente, muito importante, né? Não há um encaminhamento, direcionamento específico para comunidades e povos tradicionais no âmbito do licenciamento, como tem no caso dos quilombos indígenas, que fazem estudos componente indígena e quilombola, né? E tem um agravante que no ano de 2020 o INCRA passou a ser responsável pelo licenciamento, no caso de empreendimentos que afetassem quilombos, né? A competência que era atribuída à Fundação Cultural Palmares, e segundo nos contaram alguns antropólogos de dentro do INCRA, essa transferência se deu sem que tenha sido criada nenhuma estrutura organizacional mínima dentro do órgão para lidar com esses processos, né? Então, a gente também não tem preparação para lidar com isso, né? E é quase um caminho aberto para tratorar, né? Além disso, um outro problema grave no licenciamento, já estou encaminhando para o fim, Sônia, é que só se reconhecem comunidades tituladas desses processos, né? Essas comunidades que não têm RTD, que não têm processo de não precisa nem processo em curso, que não têm o título em mãos,
elas também não são reconhecidas. O caso do Cerro é um exemplo disso, né? Há uma comunidade quilombola lá que tem a certidão de auto-reconhecimento, mas que não tem titulação e por isso não é reconhecida nesse processo, né? Ou seja, o que preconiza a Convenção 69, né? Onde se consagra o princípio da autoidentificação, né? Não é respeitado nesses processos porque a autoidentificação não é considerada, né? Pode mudar, por favor, Roberto. E aí o último objetivo, né, que eu vou tratar hoje aqui, que é esse slide que vocês estão vendo, que é reconhecer a autoidentificação dos povos e comunidades tradicionais. Tem um aspecto também que nos preocupa muito, né, que é, pode passar, Roberto, que é esse decreto legislativo número 177 de 2021, que trata da autorização do presidente da República para denunciar a Convenção 69 da OIT. Isso é uma coisa que precisa ser revogada urgentemente, né? Na qual se consagra esse princípio da identificação como indígena e tribal, né? E mesmo com o 69, né? No caso dos povos tradicionais, a gente segue com uma dúvida importante, que é como reconhecer a autoidentificação, né? Porque a gente, no caso de Quilombo, tem a Fundação Cultural Palmares, no caso indígena tem a FUNAI, né? Como formalizar, como é que o Estado brasileiro reconhece a autoidentificação, o autorreconhecimento, no caso desses outros povos, né? O colega Aderval da Costa Filho, ele chamou a atenção para um mecanismo que foi desenvolvido em Minas Gerais, que foi a Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais, né? Que passou a reconhecer a autoidentificação emitindo uma espécie de uma certidão, né? Como faria a Fundação Cultural Palmares. Então, talvez isso seja um exemplo interessante para a gente pensar, né? Se de caso os CNCPTs poderiam ou deveriam dar conta disso, né? Ou poderiam, talvez uma pergunta até para você, para a mesa, que eu coloco para a mesa, de medida seria possível pensar nisso, né? E em relação à última coisa, eu estou acabando mesmo, Sônia, que é a coisa da consulta prévia informada, que também foi colocada aqui. A denúncia da convenção, obviamente, atingiria em xeque a questão da consulta prévia, né? E, além disso, circulam uma série de propostas que visam regulamentar a consulta, como também, no caso de Minas Gerais, o decreto da C10 e C+, que regulamenta a consulta, que é um grande problema, né? Porque ele deixa nas mãos dos empreendedores as definições sobre o processo de consulta, né? Os tempos, os processos ficam na mão dos empreendedores, né? E essa portaria já vem sendo utilizada no caso do Rodoanel, citado aqui, para acelerar o licenciamento, e tem sido um consenso nas nossas discussões no campo da antropologia de que o artigo 6º da Convenção 69 é auto-aplicável, né? Não carece de regulamentação. Essa matéria não seria o caso de regulamentação, né? Cada povo deve instituir os seus próprios mecanismos de consulta, suas temporalidades, enfim, seus protocolos, né? Então, já concluindo, acho que eu passei alguns minutos, né? A minha exposição, ela buscou condensar um conjunto de visões que circulam em nossas redes de comunicação profissional, no campo da antropologia e, sobretudo, daquela que se reúne em torno das ações mediadas pela ABA, né? Ao nos relacionarmos diretamente com o sistema burocrático legal do Estado, nós somos deslocados do mundo privado, dos nossos campos, e nos criamos, então, como comunidades políticas, e podemos, assim, quem sabe, contribuir para a ressignificação dos sentidos da política socioambiental e de suas concepções morais, bem como no aprimoramento dos seus instrumentos normativos e procedimentos administrativos, né? A gente sabe que não existem fórmulas mágicas capazes de dar conta da grande complexidade de situação envolvendo os contextos de afirmação identitária de povos e comunidades tradicionais e a garantia de acesso aos seus direitos constitucionalmente reconhecidos. Nesse sentido, nós, antropólogos da ABA, nos colocamos à disposição para contribuir com os processos de formação do Estado brasileiro e o seu longo percurso numa sociedade que seja, de fato, capaz de incorporar o direito à